Não levo nada comigo, da vida não tenho nada. É frágil minha jornada, pois caminho no perigo. À procura de uma briga eu vou tentando viver, às vezes sem merecer, solitário e confuso. A vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Procuro um destino chamado felicidade, que junto com a verdade, caminho desatino. Prefiro então ser menino e na inocência viver, fingindo não perceber, meu caminho tão difuso. A vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Vou plantando todo dia a paixão no meu quintal, tentando espantar o mal com sonho e poesia, cativando a alegria e a procura do saber, desprezando o sofrer, pois descartei, já não uso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer. Quero no final da vida ter vivido um grande amor, ter sentido alguma dor, ter desamparo e guarida, que sare minha ferida na morte, se Deus quiser, e quando a hora vier, leve um corpo em desuso, a vida é um parafuso, só Jesus para distorcer, né? Eu vou falar para vocês sobre minha vida, vou falar sobre como a poesia entrou na minha vida, como eu fiz da poesia a minha estrada, mas principalmente, como através da poesia eu consegui mudar vidas, mudar pessoas, né? Eu nasci em Patos, na Paraíba, e dizem que em toda cidade do interior tem um louco ou um poeta. Em Patos eu conheci um cara que ele era as duas coisas, louco e poeta. E uma vez eu estava andando na rua assim, tinha meus 14 anos, ele chegou para mim e disse, posso escrever uma poesia para você? Eu disse, pode. Ele escreveu um soneto de Cruz e Souza. Eu pouco conhecia sobre soneto, muito menos Cruz e Souza. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a procurar alguns livros que falassem sobre isso, e encontrei um livro chamado Profeta, de Gibran Khalil Gibran. Não é um livro de poesia, mas tem muita poesia nas entrelinhas de Gibran, né? Com o tempo, eu vim morar em Pernambuco, e eu fui cursar faculdade, fiz História. E dentro do curso de História, encontrei um poeta, pesquisador do cangaço, que se chama Paulo Moura, e ele disse, por que tu não pega essas tuas poesias e transforma em literatura de cordel? Eu comecei a fazer alguns versos, e meus amigos que já estavam estagiando como professor, começaram a me chamar para fazer oficina de cordel nas escolas deles, com os alunos deles, né? Então eu disse, poxa, achei interessante, é isso que eu quero. Nessa época eu era representante comercial, trabalhava com acessórios de carro, e eu disse, como é que eu vou viver de poesia, né? Deixar uma coisa para começar outra, como é que eu vou fazer? Mas aí eu peguei um estágio para professor de história, e nas horas vagas eu fazia essas oficinas de cordel, e foi dando certo. Só que o trabalho que eu fazia nas escolas era um trabalho mais da cultura nordestina. Só que eu percebi uma coisa que tem na poesia. A literatura de cordel pode ser usada no contexto pedagógico. E eu fiz um livro chamado Educando em Cordel, que é o nome também do meu projeto. E eu comecei a trabalhar nas escolas esse livro, num contexto pedagógico, falando de sílabas tônicas, divisão de sílabas poéticas, métrica, rima, tudo isso colocando para os jovens, né? E comecei a fazer esse trabalho nas escolas, e foi ficando interessante. Só que aí eu percebi que dentro das minhas poesias e dos trabalhos que eu fazia, os jovens se interessavam, mas também começou a mudar o comportamento desses jovens em sala de aula. E no contexto poético, claro, né? E eu comecei a perceber o que é que fazia esses jovens mudar através de uma poesia, que é uma poesia simples do homem do sertão. Foi quando eu vi uma poesia de Patativa do Assaré, chamada A Morte de Nanã, onde ele fala sobre a filha que morreu na seca, onde ele diz assim, eu vou contar uma história, mas não sei como comece, porque meu coração chora, a dor no meu peito cresce. Aumenta meu sofrimento e eu fico ouvindo lamento de minha arma dilurida, pois é bem triste a sentença de quem perdeu na inocência o que mais amou na vida. Eu estou velho, acabrunhado, mas em riba desse chão, fui o mais afortunado de todos os filhos de Adão. Dentro de minha pobreza, eu tinha uma grande riqueza, era minha querida filha, porém morreu muito nova, foi sacudida na cova com 6 anos e 12 dias. Aí essa poesia é longa, mas no final da poesia ele diz assim, e numa noite de agosto, noite escura e sem luar, eu vi crescer meu desgosto, eu vi crescer meu penar. Naquela noite a criança se achava sem esperança, e quando veio romper da linda e risonha aurora, fartava bem poucas horas para minha Nana morrer. Na sua pequena boca eu vi os lábios tremendo, e numa aflição louca, ela também conhecendo, que a vida estava no fim, foi regalando para mim os tristes olhinhos seus,
fez um esforço, ai, 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 e disse, a benção, papai, fechou os olhos e morreu. Menino, quando eu escutei aquela poesia de Patativa, eu disse, é isso que toca as pessoas, a simplicidade do homem do sertão com a poesia. E quando eu estava fazendo todas essas mudanças na minha vida, aí uma coisa aconteceu, que talvez tenha sido a inspiração, né? Por mais que a gente pense que é ruim, mas foi inspiração. Minha mãe partiu. E quando ela partiu, eu disse, eu tenho que tomar agora uma decisão na vida. Eu vou viver de poesia. Nesse dia, surgiu um verso que eu fiz para ela, chamada Se Você Voltar Amanhã. E eu queria dividir isso com vocês, porque foi nesse momento que começou minha trajetória. E eu falo como se fosse uma criança do interior falando para a mãe, porque nós somos eternas crianças para as nossas mães, né? Aí eu disse assim, manhã eu te escrevo, pois me bate a saudade. São palavras simplesinhas, mas puras de verdade. Quando você foi embora, partiu na mesma hora um pedacinho de mim. Bem tristinho eu fiquei. Me desculpe se errei, sou apenas um menininho. Se você voltar amanhã, toda manhã eu te beijo. Trago rosas lá do mato e te encho de desejo. Desejo para você ficar, nunca mais vou te largar, vou grudar no teu cangote. E quando você me chamar, do seu lado eu vou estar antes que a senhora note. Declare minha mãezinha, não vou mais lhe aperrear. Tomar banho no riacho, só se a senhora deixar. Vou me deitar bem cedinho, roubar a fruta do vizinho. Juro, não faço mais não. E quando contigo andar, prometo não vou soltar mais nunca de tua mão. Se você adoecer, te prepara um remedinho. Lava os pratos do almoço, de manhã corta o capim. Dou comida para a galinha quando for de tardezinha. Se a senhora melhorar, bota o rádio lá no quarto e cala os bichos do mato, modo a senhora rezar. Se você voltar amanhã, prometo me comportar. Quando não tiver comida, nunca mais eu vou chorar. Vou me deitar para dormir, pois assim não vou sentir fome nenhuma fraqueza. Quando um dia eu crescer, nunca mais quero te ver vivendo nessa pobreza. Quando eu crescer, mamãezinha, não vou ser feito painho que um dia nos deixou, numa tristeza sem fim. Quero ver você velhinha, assentada na cozinha, desbuiando o feijão, e quando em casa eu chegar, do trabalho eu vou te dar um cheiro no coração. Manhã não quero mais morar com minha madrinha, não tenho onde dormir, eu quero a minha caminha, suas histórias escutar, no teu colo me deitar e ficar fazendo manha. Quando meu lençol cair, não quero nem me bulir, deixa que a senhora apanha. Pede para papai do céu para a senhora voltar, se eu levasse a mãe dele, sei que não ia gostar. Quero ver o teu sorriso, se quiser eu improviso, uma frase bem bonitinha, e vou para o céu te mostrar, pois aqui só vou ficar se você voltar amanhã. E essa poesia eu fiz para ela. E quando eu recitava essas poesias, eu percebia que os jovens se emocionavam com ela. Em 2015, mais ou menos, eu fui fazer um trabalho numa escola e eu encontrei um professor que ele é DJ, o nome dele é Sandro Félix, e ele fazia um trabalho de rap nas escolas. E eu percebi que alguns alunos de comunidade, eles tinham um estereótipo. Poesia de cordel era poesia de matuto, e o rap era poesia de marginal. Então eu chamei Sandro e disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto para a gente chamar esse jovem para as escolas, né, para as oficinas. E a gente fez um projeto chamado Rap Cordel, onde a gente utilizava a poesia de cordel com a musicalidade do rap. E uma vez eu fui convidado para uma palestra onde estava Gabriel Pensador. E Gabriel ia fazer uma palestra, ele não ia cantar. E eu levei meus alunos. E a gente fez uma poesia para cantar lá, onde os meninos diziam assim, nos versos da poesia eu vou retirando o véu do que chamo preconceito sobre o rap com cordel, pois juntando as duas artes estou fazendo o meu papel. Usando essa mistura, vou falar de minha estrada, do que penso no futuro, dessa dura caminhada, das flores que vou plantar no percurso da jornada. Relatando minha vida, cheguei para te contar, ser humilde e persistir para a riqueza alcançar. E a riqueza que procuro, vou agora te falar. Só quem veio da favela sabe o que é adrenalina, tem ladrão, tem largado, tem uns passos, tem as minas. Tem noiado, o comércio, tem tudo que contamina. Mas também tem família que te guia para a luz. Tem amizade sincera que por bem só te conduz. Tem um foco na escola e o pensamento em Jesus. Aí no final eles terminam assim para Gabriel, né? Obrigado, pensador, pela sua trajetória. Através do seu exemplo teremos também vitória, pois somos protagonistas de nossa própria história. Somos protagonistas de nossa própria história. Eu disse, isso é grande demais. E para um professor, quem é educador aqui sabe, né? Isso é grande demais. E um dos alunos chegou para mim depois e disse, professor, esse foi o momento mais feliz da minha vida. Né? E depois eles começaram a trajetória deles, fazendo poesia, fazendo rap. Né? No ano de 2017, final de 2017, agora para 2018,
A Secretaria de Educação do Estado me chamou para fazer uma parceria com ela, né? E a parceria era dentro de um projeto, que é um projeto do governo federal. É remissão de pena pela leitura. Como funciona isso? Um detento, ele lê o livro, e ele tem que fazer um resumo ou resenha de acordo com a escolaridade dele. Se ele obter nota 6, ele ganha 7 dias a menos de pena. Aqui em Pernambuco, nos outros estados, é um pouco menor. Então, a secretaria me chamou para que eu faça, antes, uma oficina de cordel com eles, para que, através da poesia, da reflexão, da filosofia, eles possam enxergar a leitura de outra forma. Então, eu estou dentro das unidades prisionais, trabalhando com reeducandos, onde, do lado de fora, a gente tem alguns estereótipos. E quando a gente chega lá, a gente percebe grandes poetas, né, fazendo verso. E uma coisa que me fez crescer muito é que quando eu estou nas unidades prisionais, eu não posso julgar. Eu não posso olhar para eles e saber o que foi que eles fizeram. Mas eu quero sim saber o que é que eles vão fazer quando saírem de lá. E a poesia tem ajudado. Eu tenho percebido nos versos que eles fazem, falando muito sobre liberdade. É o tema principal. Mas existe uma coisa que está nas entrelinhas. É a questão do perdão. Perdão por ter feito alguma coisa com alguém, por não ter sido perdoado, mas principalmente por ainda não terem se perdoados. Aí eu fiz uma poesia chamada Perdão, onde eu digo assim: perdão não é o esquecimento das ofensas cometidas, é sarar o luto do peito e tratando as feridas para que as lembranças ruins não sejam mais percebidas. Perdão não é abraçar, nem beijar o ofensor, é se apegar com Cristo e curando a sua dor, para depois de enfim curado, abraçar o ofensor. Perdão não é apagar o algoz de sua vida, ou levá-lo para casa, dando para ele guarida, mas quem sabe orar por ele, até o dia da partida. Perdão é observar os pensamentos do dia, e se não tiver negativo, muda toda a sintonia, para que no céu cinzento surja um sol de harmonia. O perdão é olhar a seca, ver o que te machucou, perceber quanto cresceu, quanto se modificou, que na janela da vida a paisagem já mudou. O perdão é rir da vida, é ser nela um palhaço, trocar o choro, a raiva, pelo um cheiro, um abraço, em vez de querer folgar, melhor apertar o laço. O perdão é se acolher, é por dentro se amar, é seguir, reconhecer, fazer novo caminhar, quebrando elos, correntes, dos grilhões se libertar. O perdão é perdoar, simples assim, meu irmão. Foi o que Jesus mostrou lá na crucificação, que apesar dos nossos atos, dele tivemos o perdão. E quando eu recito essa poesia, eu peço para que cada um pegue uma estrofe que mais lhe tocou e fale sobre essa poesia. O que mudou na vida deles, né? E é isso minha caminhada. É poesia, né? É a cada passo fazer o novo, né? Tentando mudar algumas coisas erradas. Lembrei de uma poesia de Juvita, do poeta Amazã, da Paraíba. Vocês vão se identificar com essa poesia, viu? O poeta Amazã disse assim: Juvita de João Vicente, viúva de Nicolau, depois de um acidente no dia de carnaval, para o hospital foi levada e depois de internada entrou em coma profundo, ficando um mês apagada, passando uma temporada lá nas brenhas do outro mundo. Porém, no dos sonhos seus, muito contente ficou, pois se encontrou com Deus e o Salvador lhe falou: você pode retornar lá para a terra e ficar, pondo em prática novos planos, e nada deve temer, porque só irá morrer daqui a 40 anos. Ó, coisa boa, né? Juvita, uma véia feia, dessas que assombra o povo, as pernas cheias de veia, cintura larga de ovo, o narigão de tucano, as orelhas de abano, canela de bentivi, fazia alguma ginástica, mas nunca fez uma plástica com medo do bisturi. Porém, depois que saiu do coma tranquilamente, porque Deus lhe garantiu quanto? 40 anos para frente, né? Chamou um cirurgião, fez logo uma relação do que queria ajeitar, testa, nariz, sobrancelha, pescoço, bochecha, orelha, nada podia faltar. Fez uma lipoescultura, deu um trato nos cabelos, ficou com a estatura, o corpo do modelo, o busto siliconado, o bumbum arrebitado, pele fina reluzente. Recebeu alta final, mas na porta do hospital sofreu um trágico acidente. Ó. Um acidente fatal, vejam só que resultado. Na frente do hospital não tinha se operado. Foi isso que aconteceu. Juvita as botas bateu, foi vela preta e caixão, mas quando chegou no céu, procurou o Pai Fiel pedindo uma explicação. Olha a intimidade dela, né? Aí ela disse assim: me responda, Pai amado, me diga por favor. Conversamos mês passado e na conversa o Senhor
me garantiu sem segredo que eu não morria tão cedo. Mas, no entanto, eu morri. E Deus responde seguro: Juvita, desculpe, eu juro que não lhe reconheci. Então, meus amigos, para que Deus nos reconheça nessa caminhada, para que a gente possa fazer a caminhada bem feita, né? Possa ser que o poeta chegue lá e Deus diz: mas rapaz, eu te mandei como poeta e professor e tu não fez a caminhada bem feita. Vamos fazer a caminhada, porque às vezes a gente diz assim: eu não posso, eu não consigo, né? Eu sou tão pequeno, eu não tenho recursos para fazer. Já imaginou se no começo dissesse: tu vai trabalhar com poesia, e eu dissesse: não dá para trabalhar com poesia. Então, lembrando que cada um de vocês pode fazer a diferença, né? O poeta Petrúcio Amorim, grande poeta, ele disse assim: não sou profeta, muito menos visionário, mas o diário desse mundo está na cara. Um viajante na boleia do destino, sou mais um fio da tesoura e da navalha. Levando a vida, tiro versos da cartola, chora viola nesse mundo sem amor. Desigualdade rima com hipocrisia, não há verso nem poesia que consola o cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos para não ver. Televisão é fantasia, violência, aumenta o crime, cresce a fome do poder. Boi com sede, bebe lama. Barriga seca, não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa, porque sou filho do dono. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Oh, obrigado. Para encerrar, pelo menos um versozinho de repente, né? O TED é inspiração como um verso do repente. Então mude sua vida, faça a vida diferente. O futuro não é mais como era antigamente. Cheiro.